Olá, sejam bem-vindos a mais um exercício do Clube AM da Análise Macro. Eu sou o Fernando e hoje vamos falar sobre a construção de um modelo de previsão para a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é uma variável aí macroeconômica bastante relevante e que está inserida, né, nos modelos que a gente tem lá dentro do Banco Central. Então é uma variável acompanhada pelo Banco Central e também importante, né, para agentes de mercado e também para a população de maneira geral, né? Então é interessante a gente trabalhar com modelos de previsão para essa variável, apesar de ser uma variável aí caracterizada, né, como um passeio aleatório. Então é uma variável que é de certa forma imprevisível. Mas aqui nesse exercício, né, a gente fez um esforço de tentar prever essa variável aí, tentando superar, basicamente o objetivo é superar, né, um modelo de previsão de um passeio aleatório, né? Um passeio aleatório, as previsões desse modelo é basicamente o próximo valor futuro vai ser o valor já realizado, o último valor realizado, certo? Então a ideia do exercício é essa, a gente vai construir aqui alguns modelos para fazer essa previsão da taxa de câmbio, e aqui a gente vai só mostrar aqui os resultados, a parte de código, né, vai estar disponível aí para membros do CUBEM, certo? Então aqui eu vou apresentar a abordagem e os resultados, certo? A gente fez aí o procedimento tudo utilizando a linguagem R, certo? Então, como que a gente começa esse exercício, né? A gente parte aí de um modelo de preços flexíveis, né? Um modelo monetário de preços flexíveis, que vai utilizar mais ou menos, né? Não precisa ser exatamente assim, essa especificação aqui. Então, a gente tem aqui a taxa de câmbio, é o ST, a gente vai ter aqui a diferença entre oferta monetária no país A e oferta monetária no país B. A gente vai ter a diferença entre a produção industrial no país A e a produção industrial no país B. E, por fim, a diferença entre a taxa de juros no país A e a taxa de juros no país B. Então, A é Brasil, B é Estados Unidos, é a variável de interesse que a gente está querendo, né, modelar nesse exercício, certo? E esse tal aqui, esse primeiro termo, né, vai ser outra variável que você quer inserir, um intercepto, uma constante, né, algum fator não observável, né, que você queira inserir aí nesse seu modelinho, certo? E a gente utiliza essa especificação, né, de diferenças entre essas variáveis desses dois países para explicar aí o comportamento da taxa de câmbio. Esse daqui é só uma das abordagens disponíveis, né? Vai ter vários aí modelos, né, até mais aprofundados, mais complexos, né, que esse daqui, para explicar taxa de câmbio, né? Então, se você pesquisar aí na literatura macroeconômica, você encontra vários outros modelos, tá? Dando seguimento, a gente vai procurar os dados, né, para construir, né, variáveis e especificar esse modelo. Então, a gente parte desses dados brutos aqui, taxa de câmbio, né, o real para dólar, qual taxa de câmbio que é a taxa de câmbio livre, é o dólar americano, né, de venda final de período. Então, lá no fim de cada mês, né, a gente está tratando aqui as variáveis na frequência mensal. A oferta de moeda vai ser o M2, que a gente está utilizando aqui. Produção industrial, a gente utiliza ali o índice, vem lá da OCDE, no ano de 2015 é igual a 100. E por fim a taxa de juros, a gente pega ali a Selic e a taxa definida lá pelo Banco Central dos Estados Unidos, certo? A taxa de política monetária, não a taxa de política monetária, mas a taxa efetiva, né, que o Banco Central persegue, certo? Então esses são os dados, a gente vai precisar fazer algumas transformações, né, porque as variáveis em nível, como dá para observar aqui no gráfico, né, elas são bem difíceis de lidar estatisticamente, né, ou econometricamente, né. São variáveis em geral aqui não estacionárias, então a taxa de câmbio tem esse comportamento aí. As demais variáveis que são independentes têm esses comportamentos aí. E mesmo que a gente tire, no caso aqui das variáveis independentes, a diferença de uma para outra, né, a gente aplica aqui, como eu especifiquei, o log sobre esses termos aqui, né. A gente aplica o log, tira a diferença, né, entre a variável do Brasil com a variável dos Estados Unidos. Mesmo assim, a gente não tem uma variável
estacionária, né, para modelar. Isso é importante, uma característica importante para os estimadores que a gente vai utilizar aqui. Então a gente faz essas transformações, né, aplica log, também aplica a primeira diferença para obter um comportamento mais interessante para trabalhar nos modelos. Então essa daqui é a variável que a gente utiliza no modelo para taxa de câmbio. E essas daqui são os resultados ali que a gente coloca, os resultados do tratamento, né, que a gente coloca ali naquela equaçãozinha que eu mostrei. Então aqui é a oferta de moeda, diferença entre os dois países, né? Tem essas transformações, log ou log de 1 mais x sobre 100, se for taxa de juros, né? A diferença de um país para outro, da variável de um país para outro, e a primeira diferença. Aí a gente vai ter esses resultados aqui, certo? E aí, uma vez que você tem esses dados, tem um modelo para você querer partir para a estimação, a gente faz isso na sequência, né? E aí, como o objetivo aqui é previsão, né? A gente utiliza aqui a abordagem de validação cruzada, que eu já mencionei aqui várias vezes nesse espaço. Então, é basicamente, né, um backtest, né, que você vai fazer dividindo várias amostras da sua amostra total, estimando o modelo, prevendo em a amostra que a gente chama de teste, né, num esquema que a gente chama de uma previsão pseudo fora da amostra, para obter lá no final várias previsões, né, para várias amostras, né, e ver qual que é a performance desses modelos, né, nessas amostras. Daí a gente faz o cálculo do erro, né, então que foi observado para a variável menos o que foi previsto em cada uma dessas amostras, calcula ali uma métrica de acurácia, certo? Um RMSE da vida, para obter uma acurácia média, né, de validação cruzada, para poder definir no final um modelo escolhido para previsão efetivamente fora da amostra, certo? Então esse é o plano, né, que a gente tem para treinar, né, vamos dizer assim, os modelos, que são basicamente 3 aqui que a gente escolheu. Modelo MQO, modelo MQO com parâmetros variantes no tempo, e também um modelo que eu adicionei aqui foi o XGBoost, certo? E lá no final a gente vai ter esse resultado aqui com justamente essa métrica de acurácia, né, média de validação cruzada. Eu destrincho aqui por horizonte de previsão de interesse. A gente fez o exercício para até 12 meses de previsão, né, fora da amostra. E aqui dá para perceber, né, que a gente consegue sim utilizar aí, esse modelo que a gente abordou e esses estimadores e obter uma acurácia melhor do que a de um passeio aleatório, mesmo para essa variável que é a taxa de câmbio. Então a gente tem aqui dois modelos, o MQO com parâmetros variantes no tempo e o MQO estático, né, vamos dizer assim, que tá atrás dessa linha vermelha aqui, né? Então deram basicamente os mesmos resultados. A gente consegue obter esses resultados interessantes com esses modelos que são relativamente simples, né? Superando a acurácia de um passeio aleatório, que são essas linhas aqui verde e amarelo, certo? Então a ideia é comparar com o passeio aleatório justamente para saber se essa previsão tanto quanto ingênua, né, pode ser superada. E um modelo mais complexo como o XGBoost, ele performa melhor do que um passeio aleatório, mas pior do que um modelo mais simples como um MQO, certo? Então é um resultado interessante aí que a gente pode utilizar em uma abordagem de previsão de taxa de câmbio, mas que, reenfatizando, né, é difícil, né, de prever câmbio, né? Então essas previsões por qualquer modelo que seja que você for utilizar tem que ser analisado, né, com muito cuidado, porque a taxa de câmbio, né, é relativamente aí imprevisível, apesar do backtesting aqui, né, ele apontar que a gente consegue prever ele melhor do que um passeio aleatório, certo? E aí depois do backtesting você deve seguir para os próximos passos, que é criar um cenário, né, para suas variáveis independentes. Então você criaria um cenário para essas variáveis aqui do lado direito da equação, e aí estimaria o modelo com a amostra completa, né? E utilizaria esses cenários, né, para prever a taxa de câmbio, o ST, fora da amostra de fato. Isso é uma coisa que eu não fiz, criar o cenário, né?
deixei como exercício para quem tiver interessado, certo? E como último ponto de atenção aqui, sumarizando aqui esse exercício, né? É interessante você também comparar, né, a previsão aqui dos seus modelos, né, com as previsões praticadas, né, por outros, produzidas por outros profissionais, né? Então, lá no Banco Central do Brasil, a gente tem o sistema Focus, sistema de expectativas, né, onde tem lá expectativas, ou seja, previsões de economistas, agentes de mercado, né, registradas lá. Então, o Banco Central compila essas previsões, disponibiliza ali no seu sistema Focus. Então, você pode comparar o erro de previsão lá do Focus com as previsões do seu modelo, né? E aí você tem aí também uma nova base, um novo benchmark aí de comparação. É interessante que o seu modelo, né, ele tenha uma acurácia melhor, né, do que o Focus. Caso contrário, não faz sentido você utilizar o seu modelo, né, para tentar prever câmbio. É melhor utilizar a previsão que o próprio mercado, né, disponibiliza aí gratuitamente lá no sistema Focus. Então, essa comparação dessas previsões desses modelos aqui com o Focus eu também não fiz. Deixei como exercício também para interessados. E por fim, deixo aqui as referências que a gente utilizou referente aí aos métodos de estimação, certo? Então, o exercício era esse. O código para replicar está disponível aí para membros do Clube AM da Análise Macro. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.